Tá bom? O que é que você precisa saber sobre base de dados? Como é que vai fazer para fazer uma pesquisa, certinho? Então, seguimos, tá? Então, aqui na base de dados, o que é que você precisa saber para começar a fazer uma pesquisa, efetivamente? O que é que você precisa saber? Você precisa saber mexendo muito no PubMed, no BVS? O que é que você precisa saber? Eu te digo que para começar a fazer pesquisa em base de dados, você basta saber o básico. Basta você saber o que vem antes, porque o que vem depois tudo facilita. Então, bora lá ver isso aqui. Então, na base de dados, você tem que ter noções para você realmente iniciar, para você realmente começar. E a primeira dica que eu te dou é não pesquisa sem objetivo, ou seja, antes de você entrar na base de dados, você tem que saber porque você está entrando ali. Eu estou entrando ali para fazer uma coleta de uma revisão de literatura. Eu estou entrando nessa base para pesquisar dados epidemiológicos para colocar lá na minha introdução. Eu estou entrando nessa base aqui para fazer a discussão do meu artigo científico. Vejam que são momentos diferentes do seu trabalho. E você vai achar trabalhos diferentes ali. Tá bom? Então é muito importante que você tenha isso na sua mente, certo? Por quê? Porque você já vai entrar ali e você vai saber exatamente o que você foi fazer e não vai ficar perdido em meio a vários artigos científicos. E, sério, isso é uma coisa pessoal minha. Eu tenho muito medo de ficar perdida quando eu entro na base de dados, porque é muita informação ali. Às vezes tem mais de 2.000 artigos científicos, olha 2.000, 200.000 artigos científicos, você não sabe qual selecionar. Então, para que essa confusão ela não ocorra, pelo amor de Deus, entra com um objetivo ali, tá? Depois, 2, tenha muito bem escrito na sua mente o tema de pesquisa. Se for possível, pega um post-it, cola no computador. Geralmente, quando eu estou pesquisando, eu deixo o post-it no meu computador com a pergunta de pesquisa, que é para fazer o quê? Quando eu olhar o tema, eu pergunto para o artigo científico. Você responde a minha pergunta de pesquisa. Se a resposta for não, eu não vou selecionar ele. Por quê? Porque é muito fácil eu me perder em temas transversais. Então, por exemplo, eu estava fazendo aquela pesquisa de estudante de medicina e sono, e aí aparecia outros estudos que falavam sobre sono, mas não era sobre qualidade de sono. Então aparecia narcolepsia, insônia, várias coisas sobre isso. Sei que isso não era a minha pergunta de pesquisa. Eu queria artigos que falassem sobre qualidade de sono. Então, outro trabalho que não falasse sobre isso, não iria somar ali, entende? Então é muito importante que você tenha muito bem claro o tema de pesquisa, porque senão você pode passar direto e não ficar claro tudo isso, tá? E a terceira dica que eu te dou é não começa lendo tudo. Começa lendo primeiro o quê? Lê primeiro o título, depois você lê o seu resumo. Tem gente que acha que tem que entrar em todo o link e ler todos os artigos. Não faça isso com você, tá bom? Então, quando você colocou a estratégia de busca lá na base de dados, vê os artigos científicos, certo? Então, agora você vai fazer o quê? Você vai usar filtros para tornar aquela busca ou mais ampla ou mais específica. Então, por exemplo, se veio 1.000 artigos, muito grande ainda. Então, você vai tentar separar mais ou menos abaixo de 600 artigos ou abaixo de 500, ou o número ideal é abaixo de 100 até, dependendo do teu tema, mas de uma forma que você consiga ficar com um número bom, que você consiga dar atenção a ele. Então, primeiro de tudo é isso, coloque filtros, torne a sua busca mais estratégica possível, porque ali você não vai ficar dias lendo aquela estratégia de busca que apareceu, tá bom? Depois você vai ler primeiro o quê? Lê primeiro o título, vai perguntando pelo título se responde a sua pergunta de pesquisa e vai selecionando. No título, de cara, dá para descartar muitos trabalhos. E depois você vai fazer o quê? Vai ler o título e o resumo da sua pré-seleção, certo? Então, não comece lendo tudo, basta ler o título e o resumo, tá? E depois, o segundo tópico que você tem que aprender para mexer em base de dados é de escritores da saúde. Não dá para você pesquisar lá na base de dados com qualquer termo que veio na sua cabeça. Ah, eu estou estudando aqui sobre doença renal crônica. Aí você acha que doença renal crônica é um descritor, mas não é. Você acha, por exemplo, que hipertensão arterial é um descritor. Não é. Então, existe um formato padrão de se buscar artigos científicos lá na base de dados. E qual é o formato padrão? É você usar termos padrão. E quais são esses termos? São os descritores da área da saúde, que são chamados de DEX, certo? O DEX, ele é um vocabulário padronizado, estruturado pela BIREME, tá? Ele é uma tradução do MESH. E o MESH, ele é um vocabulário padronizado da Biblioteca dos Estados Unidos, tá? Então, ele é uma tradução do MESH, mas o DEX, ele tem alguns termos específicos dele, tá bom? De toda forma, ambos são padrões de você buscar. Tá? Então ele foi criado para realmente criar e facilitar a recuperação de literatura científica, facilitar com que eu estiver buscando sobre um tema, eu unificando a linguagem, eu consiga recuperar todos aqueles artigos científicos. O que é que acontecia antes? Tinha artigos científicos que eram buscados sobre asma brônquica, asma eosinofílica, asma somente, e se eu colocasse só asma, por exemplo, no mecanismo de buscas, ia aparecer um número seleto de artigos científicos. Não iam aparecer todos esses outros nomes que se dão para a mesma doença. Então, o que foi feito? Foi feito um vocabulário padronizado, para que quando eu coloco aquele vocabulário padronizado lá no mecanismo de busca, ele já puxe
todos os artigos científicos relacionados àquele tema. Então, veja bem que o descritor da saúde, ele facilita a sua vida. E ele, principalmente, faz com que você não perca artigos científicos importantes sobre o seu tema. Ele faz com que você busque o maior número de trabalhos científicos e consiga ter essa melhor recuperação. Por outro lado, também, se você for ver, ele também facilita com que você também seja lido. Por quê? Você está lembrado que se você estiver assistindo aqui, você já submeteu algum trabalho em congresso ou algo do tipo, e ele solicitou que as palavras-chave sejam de acordo com o DEX? Pois bem, eles fazem isso para quê? Eles fazem isso para que quando ele for publicado, o seu trabalho científico, você consiga ter uma boa recuperação de acordo com os padrões. Então é por causa disso. Então facilita com que você seja lido e facilita com que você recupere. Então é muito importante que antes de qualquer coisa você defina os descritores da saúde que você vai buscar. Cara, como é que eu defino os meus descritores da saúde? Então você vai definir os seus descritores da saúde da seguinte forma. Você definiu o pico lá atrás e preste atenção que vocês vão recuperar diversas vezes o pico. Diversas vezes vocês vão estar recuperando o pico, tá? Então você fez o pico lá atrás, ok? Trabalhou com o pico. Agora, o próximo passo é pegar aqueles termos que você separou de população, de problema e ver quais são os termos descritores, quais são os termos padrões. E aí você vai ter os seus descritores já voltados para a sua estratégia de pesquisa. Já vai ter os seus diretores, já vão ter os seus escritores voltados para a sua pergunta de pesquisa. Então, veja bem como isso facilita. Já vai buscar artigos científicos direcionados para o seu tema. Tá vendo? Então, é muito importante que você use descritores da área da saúde, tá bom? E, cara, onde é que eu vou achar os descritores da área da saúde? Então, você vai achar nesse sitezinho aqui. E agora é a hora que eu vou abrir minha tela do computador com vocês e vou mostrar, tá bom? Então, vamos ver aqui rapidinho como é essa parte dos escritores da área da saúde e como é que você busca, tá? Então aqui tá todo mundo vendo a tela do meu computador, espero que estejam todos vendo. Se não tiver, dá um grito aí, certinho? Então, aqui é o DEX, tá? Você vai acessar por esse link mesmo, ou você só coloca no Google mesmo, Escritores da Saúde. E para buscar o seu termo, você vai colocar aqui qualquer termo. Então eu vou colocar um termo aqui que a gente acha que é um termo de escritor. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre hipertensão arterial e vou pesquisar. E aqui eu vou achar o termo que corresponde ao que eu estava buscando. Então veja bem aqui. Claro, por que se eu colocar hipertensão arterial na base de dados não vai dar certo? Por quê? Vai buscar artigos sobre hipertensão, depois vai buscar artigos sobre a hipertensão arterial pulmonar, depois hipertensão pulmonar primária familiar também, tá vendo? Depois pré-hipertensão. Então veja bem que colocar termos aleatórios na sua estratégia de busca não dá muito certo. Então se eu estou pensando em fazer um trabalho, por exemplo, para um congresso de cardiologia, e eu estou buscando o termo hipertensão com relação a realmente a alteração da pressão arterial, então eu vou usar esse descritor aqui. Vou copiar esse descritor e vou copiar o escritor em inglês. Lembrando que, não sei porquê, isso não era para acontecer, mas sempre se você colocar o descritor em inglês, você vai conseguir recuperar um número maior de trabalhos científicos, tá? Claro, eu quero tornar minha pesquisa mais ampla. O que é que eu faço? Então você pode também tá combinando o termo descritor com esses outros termos alternativos aqui, tá bom? Já eu vou mostrar para vocês como é que faz a combinação, mas de toda forma você pode fazer essa combinação. De praxe tem que ter o quê? Tem que ter os termos em descritores. Eu sempre uso um descritor em português e um descritor em inglês, tá? Eu uso sempre a tradução um do outro. Certinho? Aqui você pode ver detalhes, e aqui desde detalhes você consegue observar o que? Você consegue observar que ele deixa exatamente o que é que ele quer significar com esse termo, certo? Então ele diz aqui, ó, nota de escopo, pressão arterial sistêmica persistentemente alta, com base em várias medições. Então ele já vai conceituando esse trabalho aqui. Se vocês forem submeter, por exemplo, um trabalho sobre hipertensão arterial na plataforma Brasil, ele vai pedir esse código, o código de hierarquia ou o código de descritores. E ele traz também aqui qualificadores. E claro, quais são esses qualificadores? São basicamente nomes que você pode buscar dentro de hipertensão arterial. Ou seja, eu posso combinar hipertensão arterial e sangue, sai aqui. Então você pode pesquisar hipertensão arterial e congênito. Então são termos que você pode combinar para estar achando artigos científicos sobre isso, tá bom? Aqui está o ID do descritor, então também você adiciona isso aqui lá na plataforma Brasil. E o que trouxe de novo aqui foi que está adicionando o descritor em francês. Então a língua francesa está bem em alta dentro da área da saúde e está sendo adicionada. Antes não tinha, isso aqui é bem recente, eu acho que faz uns 3 meses que adicionou o descritor francês. E você também pode estar pesquisando nele, caso você saiba ler em francês, né? O importante também é que o descritor em ciências da saúde ele é um vocabulário hierárquico. O que significa isso? Significa que existe uma hierarquia. Então, por exemplo, se eu estou pesquisando aqui sobre hipertensão arterial, eu vou achar trabalhos
que envolvem tudo isso aqui. Então, hipertensão arterial é um termo mais amplo e vão aparecer para mim artigos científicos sobre hipertensão arterial, hipertensão maligna, hipertensão induzida pela gravidez, hipertensão pulmonar, tá vendo? Ele é um termo geral para várias coisas. Se eu quiser fazer pesquisas cada vez mais específicas, é só eu ir descendo nessa hierarquia aqui que eu vou conseguindo achar bem mais coisa, tá bom? Então, eu acho que vocês devem ter entendido bem o que eu quero dizer, mas basta você fazer o que aqui? Então, vem aqui, pega, copia cada termo do pico aqui, vê se é um descritor da saúde, se não for, você transforma ele para descritor da saúde, busca algum termo semelhante que você queira falar, veja os conceitos, veja direitinho. De toda forma que, ao pesquisar na base de dados, ao copiar e colar a estratégia de busca, você faça o quê? Você busque utilizando descrituras da área da saúde, tá bom, gente? É isso que eu peço que vocês façam, certinho? Então, vamos voltar aqui à apresentação. Gente, alguma dúvida até agora? A live tá ótima. Nossa, Beatriz, muito obrigada mesmo. A ideia é realmente que vocês saiam daqui sabendo grande parte disso tudo, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, é só falar, viu? Seguimos, gente, então. Seguimos. Já que não tem dúvida, vamos seguir, certinho? E aí, o próximo tópico que eu tenho que saber antes de entrar na base de dados são os operadores booleanos, que é um nome bonito para conectores. Pronto, chama esse aqui de conectores e ponto final. Não vamos inventar nome, não. Mas o nome tradicional, se vocês ouvirem isso aqui, é operador booleano. E basicamente o que é que eles servem, né? Então, nós temos que encarar a base de dados como um modelo matemático. Então, ele não entende que, claro, você está estudando estudantes de medicina e eu vou buscar para você estudos sobre qualidade de sono. Ele não entende isso. Então, ele vai entender uma linguagem matemática, ou seja, ele vai buscar palavras fechadas e você tem que dizer para ele quais são os termos que você quer combinar. E você vai dizer nesse formato de and, or, not. Como é que os descritores eles são utilizados, tá bom? Então, você vai usar esses conectores. O AND, ele é um conector de combinação, certo? Você vai combinar dois termos. Então, o que é que você está dizendo quando você utiliza o AND para base de dados? Você está dizendo para a base de dados o seguinte: base de dados, eu quero artigos científicos que falem, que tenham no seu título medicina e qualidade de sono. Eu quero isso aqui. Então, ele vai procurar artigos que só falem sobre isso, que tenham tanto o termo medicina e que tenham tanto o termo sono. Artigos que falem só sobre medicina e artigos que falem só sobre sono, eles vão sumir. Eles vão sumir desse momento, tá bom? Então, quando eu coloco AND, eu estou restringindo a minha busca, eu estou tornando ela mais específica. Sendo que tem outro termo que é o OR. E geralmente o OR ele é utilizado para a gente usar termos parecidos. Ou seja, eu estou combinando termos. Eu quero tornar a minha pesquisa mais ampla. Então, enquanto o AND eu estou combinando dois termos diferentes, então, por exemplo, sono e medicina, no OR eu posso utilizar aqui, eu quero artigos científicos sobre sono, ou insônia, ou problemas de sono, ou distúrbios de sono, porque ele vai buscar esses termos lá na base de dados e para você tanto faz. Então, o OR ou você usa para combinar sinônimos ou para termos parecidos e que para você tanto faz. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre nefro e termos que tanto faz para a gente porque eu quero artigos científicos diálise ou hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, eu vou usar OR para combinar todos esses termos porque tanto faz o termo que aparecer, tá bom? E o NOT, ele é um termo restritivo, ou seja, ele é um termo que você vai tornar sua busca mais específica, tá bom? Ele vai ser um termo que você vai utilizar quando você não quiser que apareça nenhum outro termo. Então, por exemplo, esses dias eu estava buscando uma revisão de literatura e eu coloquei Literature Review. Nossa, que inglês, né? Revisão de literatura lá no PubMed. Eu botei Literature Review. E o que apareceu foi um monte de relato de caso, eu estava de saco cheio. Então, o que eu coloquei, eu botei not relato de caso e não apareceu mais nenhum relato de caso para mim, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Você vai pegar a sua pergunta de pesquisa e vai combinar com esses descritores aqui, tá bom? Então, você vai pegar a sua pergunta de pesquisa e vai combinar com estes termos. Bora ver aqui como é que fica. Então, por exemplo, o exemplo de estratégia de busca. Então, estudante de medicina é um descritor e medical student. Então, veja que eu usei o OR para combinar dois sinônimos, tá? Eu utilizei o AND para combinar com um termo diferente, ou seja, transtorno de sono e vigília, or sleep-wake disorders. Então, eu estou combinando. Eu quero artigos aqui. O que eu estou sendo baseado quando eu faço isso? Eu quero artigos sobre estudantes de medicina e que tenham transtorno de sono e vigília. Bom, eu estou dizendo isso para baseado, me traga artigos sobre isso. E aí, claro, essa pergunta já surge, né? Cara, por que você usou aspas? Por que você usou parênteses? Então, bora lá. Nós utilizamos aspas quando eu estou usando um termo composto, por exemplo, estudante de medicina. E eu uso aspas para eu dizer para a base de dados o seguinte: computador, eu quero exatamente este termo, exatamente nesta ordem. Por quê? Porque senão ele vai pesquisar loucamente medicina, vai depois pesquisar o dia, depois vai pesquisar estudante e não vai pesquisar estudante de medicina. Ele vai achar tudo menos estudante de medicina. Então, quando eu usar termos compostos, como neoplasia óssea,
como por exemplo, sleep wake disorders, eu tenho que usar aspas, porque eu estou dizendo para ali, para base de dados, eu quero esse termo nessa ordem de palavras, tá bom? Não me inventa nada aqui não. E aí eu estou usando o parênteses para quê? Para eu indicar conjunto. Então eu estou indicando que estudante de medicina e medical students, ele é um conjunto só. Ele é um termo só ali. E aí eu estou combinando o AND com esses dois termos, certinho? Então é isso que é utilizar esses parênteses e essas aspas. Neoagressão forma aqui neoplasia óssea. Então neoplasia óssea em diagnóstico. Então veja que neoplasia óssea está em aspas. Por quê? Porque justamente neoplasia óssea é um termo composto, tá? E veja que a última estratégia, Epstein-Barr em dermatopolimiosite, não tem aspas. Por quê? Porque é um termo único, tá bom? Mas todos aqui são descritores da área da saúde, tá bom? E é muito importante que você faça isso antes de entrar na base de dados. E aí, entrou na base de dados, qual era o meu próximo passo, certo? Então, entrou na base de dados, seu próximo passo é justamente fazer essa varredura. Então, bora aqui voltar para a tela do meu computador, tá bom? Vamos ver aqui como é que a gente faz essa busca. Deixa eu ver se está aparecendo agora aqui. Está aparecendo. Então, eu já deixei aqui pesquisado na base de dados, mas vamos voltar aqui. Eu só copiar a estratégia de busca. Então, eu estou utilizando aqui a estratégia de busca que eu usei para minha pesquisa. Então, veja que eu copiei e colei exatamente desse jeito. E é muito importante que vocês aprendam a fazer a estratégia de busca. Por que, claro, é muito importante que eu faça a estratégia de busca? Porque aí você vai poder copiar e colar isso aqui em qualquer outra base de dados. Porque todas as bases de dados entendem essa linguagem aqui. E mais importante ainda, existem bases de dados como, por exemplo, a base do periódicos CAPS, ela não tem mais de uma linha, como, por exemplo, se eu vim aqui, por exemplo, em busca avançada, nós conseguimos ver que eu consigo várias linhas aqui, certo? Para montar essa estratégia de busca. Essa busca avançada nada mais nada menos do que um formato de montar essa estratégia de busca de uma forma mais simples. E eu consigo adicionar várias linhas, estão vendo? E aqui eu consigo mudar o operador booleano que eu estou utilizando. Então aqui eu consigo colocar, por exemplo, os meus termos em específicos e ir combinando, certo? Or, and not, e. E aqui eu ainda consigo dizer o seguinte, eu ainda consigo dizer onde é que eu quero que ele ache esse termo. Geralmente eu deixo o título, resumo, assunto, que tem uma busca boa, tá? Mas aí se você estiver fazendo uma busca por autor, por exemplo, ou um descritor de assunto, aí você vai mudar, mas geralmente título e resumo já resolve, certinho? Então, essa busca avançada é só um formato de facilitar a montagem da estratégia de busca. Mas se você sabe e é autossuficiente montar a estratégia de busca, que eu digo que você seja, faça dessa forma que eu estou dizendo que vai facilitar a sua vida, tá bom? Então, apresentando aqui o site, esse aqui é o portal regional da BVS, da Biblioteca Virtual em Saúde. Ele é um portal patrocinado, né, e criado pela Organização Pan-Americana de Saúde. E ele, por que eu resolvi trazer ele nessa capacitação aqui? Porque ele é uma base de dados que vai ter um grande número de artigos científicos dentro da área da saúde. Ele vai ter um pouquinho da Medline, ele vai ter um pouquinho da Lilacs, mas o fato é que ele traz muitos trabalhos em português. Ele traz muitos trabalhos em espanhol, justamente porque ele é um centro latino-americano, é um centro latino-americano de informação em ciência da saúde. Então, achei nada mais nada menos como existe aqui um público que não consegue ler em inglês e existe um público que fala inglês, então trazemos aqui a BVS, que é uma base de dados muito boa, você consegue ter uma boa recuperação de trabalhos brasileiros e, obviamente, trabalhos de toda a América Latina, tá bom? Então vamos lá, vou copiar aqui tá algumas buscas que eu já fiz, né? Então vou copiar a minha estratégia de busca, clicar aqui na lupinha, tá bom? E lembrar que aqui embaixo, se vocês querem saber, Clara, como é que você sabe que tem um congresso? Então você pode vir aqui nessa aba, próximos eventos, tem vários congressos aqui, eles são divulgados aqui, você pode estar sendo informado por aqui. Tem congresso, mais de 400 eventos aqui, então você pode estar olhando também. Mas de toda forma, focando aqui, foco, como é que eu busco numa base de dados? É só clicar aqui, coloca a estratégia de busca, clica aqui na lupinha e ele já vai te direcionar para vários artigos científicos, tá bom? Então vejam que ele já selecionou, ele deu aqui da quantidade de resultados que recuperou, tá bom? Aqui eu consigo ordenar por artigo mais recente, ano crescente, por relevância. Claro, como é por relevância, aqui é por citação, tá bom? Aqueles artigos que são mais citados ou os principais autores naquele tema. Então ele vem aqui, você pode ordenar. Você pode organizar a sua pasta, mostrar só 20 resultados, 50 ou 100. Aqui do lado, se você viu que veio muitos artigos científicos, então, por exemplo, deixa eu excluir aqui essa busca. Deixa eu excluir aqui e olha aqui como é que vai aumentar. Então aqui veio mais 61 mil artigos, tá? Então aqui eu posso restringir a minha busca. Então eu posso colocar filtros, eu posso filtrar por base de dados, eu posso filtrar por assunto principal, por tipo de estudo, pelo idioma que eu quero que apareça, tá? Por exemplo, se eu não sei ler francês, ou alemão ou russo, eu não vou colocar isso aqui para aparecer. Você pode selecionar só inglês, só português, que é o que você vai estar lendo, tá? Você pode também selecionar dos últimos 5 anos. E aí você já vai ver que vai diminuir
bastante, tá? Outra coisa também, se você achar que não deu certo aqui, é só clicar aqui em remover, que já vai limpando todos os filtros que você colocou, tá bom? Aqui ao lado, você consegue clicar em ver mais detalhes, e quando você clica em ver mais detalhes, você passa a ver também o resumo e o título. Então, você clica aqui, vê. A dica que eu dou é valendo o primeiro título, certo? Aqui, por exemplo, deu 20 mil resultados, nossa, deu muito resultado, tá? Vamos voltar para a nossa busca de pesquisa anterior. Então, pronto, deu 37 artigos, tá? E aí você vai lendo o primeiro título, vai lendo aqui o título e vai tentando entender se esse título, ele realmente dá para responder a sua pergunta de pesquisa. Esse aqui fala sobre o mesmo objeto de pesquisa, eu estou estudando estudos de medicina e qualidade do sono, ótimo, esse artigo vai servir para mim. E vai selecionando. Depois, você faz essa primeira seleção, certo? Selecionei aqui. E você clica aqui, ó, listar selecionados, certo? Quando você faz isso, você seleciona somente o que você já selecionou, ou seja, somente o que você escolheu. E aí você clica aqui, ó, em ver mais detalhes. E aí se você vai lendo com maior cuidado o título e vai lendo o resumo do trabalho científico, tá? Então, claro, não quero isso, quero fazer de novo. Só clicar aqui e ele passa em limpar a seleção, tá? E aqui o que você pode estar fazendo também? Aqui você pode estar, uma vez que você já selecionou, você pode estar clicando para enviar para o seu e-mail, você pode estar exportando e você pode estar imprimindo. A dica que eu dou é, primeiro, tanto seleciona aqui, envia por e-mail, quanto imprime. Por quê? Pode ser que o e-mail não chegue e aí você tem a garantia que salvou. Já aconteceu comigo de eu ter o trabalho de selecionar tudo, aí fiz, tudo bem, chegou o e-mail. Aí fechei a minha busca na BVS. E simplesmente não tinha chegado o e-mail. Não foi legal a sensação. Deu vontade de jogar o artigo para cima e nunca mais fazer? Deu, mas aí eu voltei e fiz todo o trabalho novamente. Acho que eu tinha selecionado... acho que eu tinha lido mais de 200 títulos. Nossa, deu uma raiva demais de ler tudo novamente. Mas então, tô dizendo aqui, envia um e-mail e clica para imprimir que já vai ser de bom tamanho para você, tá bom? Então, basicamente é isso, gente. Não tem muito o que apresentar aqui sobre essa base. Se você tem algum filtro que não está aparecendo aqui que você queira, você também pode clicar aqui em mais filtros e ver que você pode limitar por país, por ano de publicação, por tipo de documento, revista, enfim. Você pode estar aplicando e tornando a sua busca mais específica e tornando a sua busca mais ampla, tá bom? De toda forma, certinho? Então, espero que essa parte de base de dados não seja mais um tabu para muitos de vocês, tá bom? E aí, pronto, entrei, já aprendi como coletar a base de dados, agora já sei exatamente como fazer, já sei como coletar o referencial teórico. E agora, qual é o meu próximo passo? Agora o próximo passo é realmente colocar a mão na massa, tá? Então você vai coletar os dados da sua pesquisa. Então você, por exemplo, agora que você tem esse referencial teórico, você vai fazer o quê? Você vai pegar e coletar os dados da sua pesquisa. Então, o que nós passamos até agora? Então, nós aprendemos a definir o nosso tema, depois nós aprendemos a estudar o nosso tema, depois nós aprendemos a formular a nossa pergunta de pesquisa, depois a planejá-la, formar o esboço, aprender a coletar referências na base de dados, ok? Então, percorremos esse caminho. E aí, agora sim que você vai começar a fazer sua pesquisa. Então, o próximo passo é exatamente você fazer a coleta de dados, ok? Então, é você pegar o relato de caso, é você ir lá no DataSUS e coletar, é você aplicar o questionário na sua universidade, se você estiver fazendo TCC, quem está fazendo TCC gosta muito. Então, agora é efetivamente de você pegar os seus resultados, tá? Aqui no meu canal eu tenho diversos vídeos falando como coletar dados de prontuário, como escrever um relato de experiência, como coletar dados no DataSUS. E é por isso que eu não estou trazendo esse conteúdo agora aqui nesses vídeos. Então eu vou deixar alguns cards aqui quando esse vídeo ficar gravado, para que você possa estar acessando e complementando, tá bom? Porque realmente eu ia passar a noite inteira falando aqui como coletar dados do DataSUS, como coletar dados de prontuário, e essa não é a ideia de hoje. A ideia é realmente trazer o básico que vocês precisam saber para começar a pesquisar, tá bom? Então agora nós vamos ter um papinho sobre como escrever o trabalho científico. Ou seja, você já coletou os seus dados, você agora já sabe os seus resultados, já analisou aquilo ali, então vamos entender como é que você deve construir o seu trabalho científico. O que é que não pode faltar? Então, o próximo tópico é sobre isso.